Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí através do Facebook, na nossa live. Essa live de hoje é muito especial por contar com pessoas que estão envolvidas diretamente na fiscalização do sistema de pós-tratamento, que a gente chama aqui de sistema Arla, né? Que foi um sistema implantado nos veículos a partir de 2012, pelo Proconv P7, que a gente chama de Euro 5, a gente associa a Euro 5, né? Então, esse Proconv P7, ele trouxe uma nova realidade, que é o sistema de pós-tratamento, que a gente chama de Arla 32, que deve ser cuidado, porque ele tem o objetivo de cuidar do meio ambiente, né? Então, é todo um cuidado com o meio ambiente que as montadoras e os sistemistas, né, tiveram, ou estão tendo a partir dessa lei, né, e que o pessoal que trabalha em oficinas, em reparação, né, deve ter também, e fazer com que os caminhões, os veículos diesel saiam dessas oficinas com um índice de poluição, né, ou com a concentração dos gases dentro do que se pede, né? Por isso a gente está com o pessoal da reparação, simbolizado aqui pelo Márcio, que é o CEO da Mercury, lá em Limeira, né, que tem uma estrutura muito boa, que faz esse atendimento, né? O pessoal da Mercury também está ligado e preocupado com um bom atendimento, né, para que os caminhões saiam realmente com esse nível de poluição baixo, né? Hoje o grande gás a ser controlado é o chamado NOx, né, que são gases provenientes da reação de combustão, né, no interior do motor, principalmente diesel, a altas temperaturas, forma esse composto que é o NOx, que são óxidos de nitrogênio, né? Então, obrigado ao Márcio. Temos também o policial rodoviário Demarque, Paulo Demarque, que é da seção de operações do Estado de São Paulo.
Ele faz parte do grupo de enfrentamento a crimes ambientais da PRF-GECAM e é instrutor de fiscalização ambiental da PRF. E temos aqui conosco também o Daniel, que é do mercado reparador também, trabalha diretamente, né, com os caminhoneiros, né, com o pessoal de transportadora, né, e também é um representante da Tecnomotor aqui na nossa região aqui. Então, obrigado a todos. Vamos começar com o Márcio, que ele se apresente e fale um pouco da Mercury, do grupo inteiro. Uma ótima noite aí a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aí de participar dessa live, né? Com assuntos aí tão pertinentes e com pessoas aí que nem vocês aí de alto gabarito aí que conhecem muito o assunto que vai ser tratado aí. Principalmente aí o Paulo Demarque, né? Que representa aí a Polícia Rodoviária Federal, extremamente preocupado aí com o meio ambiente, sempre buscando aí a forma justa de fiscalizar e diagnosticar os problemas aí, né? O Daniel da Tecnotruck, que é muito conhecido aí no ramo do treinamento, e ao Celso aí, meu parceiro e amigo, né? Que dispensa comentários, altamente técnico, especialista no assunto aí que vai tratar, né? Bom, fazendo uma breve apresentação aí da minha importância nessa live, eu represento o lado das oficinas, né? E eu preciso falar um pouco da minha empresa, né? Da Mercury. A nossa empresa ela é uma empresa bem tradicional, tem 64 anos aí no mercado, então bem antiga aí, né? E nosso principal valor é realmente o pioneirismo, que é o assunto principal de hoje aí. Né? Hoje a gente representa várias marcas, somos autorizados aí da Bosch, da ZF, Eaton, Denso, Delphi, além de Bosch Direção, Borg Warner, Garrett, então a gente representa grandes marcas. E dois principais pontos aí que é principalmente do assunto de hoje, que é a CETESB também, através do PMMVD, né, que é o Programa de Melhoria de Manutenção de Veículos Diesel. Então, é um programa que é monitorado pela CETESB, a gente já faz parte, foi um dos pioneiros aí também nesse programa. E a última marca, que é a Renova, que é uma nova marca que a gente trabalha aí já há um tempo, mas é uma marca especialista em peças da linha de pós-tratamento, na linha de Arla 32 aí, que é o assunto principal de hoje. Então, uma marca que traz produtos de alta qualidade e que faz com que o veículo volte a ter os padrões de fábrica quando ele dá problema ou quando ele deixa de atingir as normas do Euro 5. Uma coisa que eu quero comentar aqui também é que as oficinas, né, elas evoluíram tanto quanto a tecnologia, né, os caminhões eles evoluíram demais nesses últimos anos, principalmente puxados pelo Euro 5, por essa nova normativa aí que veio em 2012. Isso puxou os veículos numa tecnologia muito forte, né? O Brasil ele saiu do Euro 3, partiu direto para o Euro 5. Então, com isso veio uma tecnologia muito, muito forte e as oficinas tiveram que acompanhar essa mudança, né? Então, nós tivemos investimentos altíssimos aí em equipamentos de diagnose, bancadas de teste. Vou citar alguns aqui, como a EPS 815, o Cambox, a EPS 205, a Hartrid também, que faz teste de unidades injetoras. Temos a bancada de Arla, que é o assunto de hoje, que faz os testes nas bombas de Arla, consegue detectar onde está o problema e volta a bomba a ter a sua atuação normal, né, com os parâmetros de fábrica. Então, tudo isso a gente consegue testar nessas bancadas, mas são altos investimentos. E, ao mesmo tempo, a gente também investiu muito no diagnóstico, né, que é também um dos assuntos de hoje. Temos muitos equipamentos de diagnóstico. Eu digo assim que nós temos pelo menos uns 20 notebooks aqui, especialistas em cada marca. Então, um faz a marca Volvo, outro Scania e assim por diante. Então, tivemos que investir tudo nisso também para ter um diagnóstico mais preciso. E o dinamômetro de rolo também, que é onde a gente coloca o veículo no dinamômetro e faz os testes de rodagem, até para conseguir detectar como está o sistema de emissões dele, como que está tudo, e é o que vai ser falado mais à frente aí também. Bom, essa evolução, então, conforme eu disse, foi uma evolução muito grande. Hoje a gente fala de veículos diesel poluindo menos do que um veículo a gasolina. Já tem estudos muito, muito fortes em cima disso.
Então, são tecnologias que vêm para o bem, né? É isso que a gente tem que pensar no meio ambiente. Então, é nesse ponto que é muito importante esse assunto de hoje. E eu quero agradecer a presença de muitos aí da equipe nossa, né? Nós temos uma equipe aí de aproximadamente 70 colaboradores. Eu vi que muitos deles estão presentes aqui na live. Quero agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. E aí eu volto a palavra aí ao Celso e ao pessoal. E tenham uma ótima live. Estou à disposição aqui para qualquer pergunta e o que vocês precisarem. Obrigado. Vamos pedir ao Demarque agora, ao Paulo Demarque, que se apresente, né? E fale um pouco do trabalho à frente aí da PRF. Boa noite a todos, boa noite Celso, Daniel, Márcio. Estou representando a Polícia Rodoviária Federal, faço parte do grupo de enfrentamento a crimes ambientais, sou instrutor de fiscalização ambiental da PRF, e a PRF já era muito conhecida na questão ambiental, porque é uma polícia que apreende muita madeira ilegal, muitos traficantes de animais, minérios, então já tem um trabalho muito grande na fiscalização ambiental. E com a evolução do sistema de redução de emissões, entrando a fase P7 Proconv 2012, que trouxe o Arla 32, a gente se deparou com um problema enorme, que esses veículos, eles reduzem muito todos os poluentes e principalmente o óxido de nitrogênio, que é um poluente que é muito agressivo à saúde humana. Porém, se esse sistema não está funcionando, ele polui muito mais que veículos de gerações passadas, 4, 5 vezes mais. Então, a solução que veio para reduzir emissão de óxido de nitrogênio virou um grande problema. E daí a Polícia Rodoviária entrou em cena, nós nos capacitamos, fomos atrás de fazer um serviço de excelência, como tudo que na Polícia Rodoviária é feito a nível de excelência, e hoje a gente é reconhecido como a polícia que sabe fiscalizar emissões nível mundo. Eu já tive, já visualizei workshops, conferências, inclusive na comunidade europeia, que eles mostram a imagem da Polícia Rodoviária Federal fiscalizando. E hoje o que a gente faz aqui é seguido por várias polícias, órgãos ambientais do mundo inteiro. Fico muito feliz em ver a PRF nesse nível de excelência. Obrigado. Bom, podemos abrir então as perguntas? Podemos? Tranquilo? Sim. A primeira pergunta aqui bom, a abertura do catalisador SCR para limpeza é considerado crime ambiental? Então, eu tenho o catalisador, né, no caminhão ou no ônibus, lá no veículo. Esse catalisador tem a função de promover a reação química entre a amônia e o NOx e baixar esse NOx. Então, com o tempo, isso vai apresentando um nível de sujeira. E o pessoal, nas oficinas, né, às vezes tira para lavar. Então, essa limpeza é considerada crime ambiental, porque em alguns casos, às vezes ele tem que abrir o catalisador, fisicamente abrir mesmo e depois soldar. Isso é considerado crime ambiental? Celso, eu posso falar em nome da Polícia Rodoviária Federal, até do IBAMA e da CETESB, né, porque a gente conversa muito. A simples abertura do catalisador não é um crime ambiental, mas tem um problema muito sério, que é o que ele faz com esse catalisador. A gente consegue perceber hoje que quando o catalisador está inoperante, as pessoas abrem, limpam, nem sempre é numa oficina de qualidade, às vezes é uma limpeza que contamina lençóis freáticos, a pessoa que está fazendo a limpeza nem usa nenhum EPI, a gente tem várias filmagens sobre isso, mas eles têm dois problemas. Um, quando a pessoa utiliza o Arla caseiro, feito com água mineralizada, ureia agrícola, ele acaba entupindo a colmeia, ela fica toda cristalizada. Daí ele retira aqueles cristais, aquela pedra que transformou ali, para o gás continuar passando. E um outro problema é o uso de S500. Todo veículo Arla ele tem que utilizar S10. Daí ele sulfuriza demais o catalisador, e o catalisador que teria uma vida útil determinada, ela fica 50 vezes menor, né?
muito enxofre. Então, abrir o catalisador não é crime. Porém, você retirar a colmeia, a pedra, o catalisador de dentro, deixar um espaço vazio, você está cometendo um crime. Você fazer isso sem licença ambiental, num local que não tem uma regulamentação, também essa pessoa pode estar cometendo crime. Então, quem está com esse problema, eu recomendo ir num local especializado, porque a gente verifica absurdos na rodovia, chegam denúncias a nós, que normalmente é repassada para o órgão ambiental, local para averiguação, mas o catalisador, hoje, ele está sendo um problema grave em vários caminhões por uso inadequado do combustível e uso inadequado de ar. Para mim aqui voltou. Para mim voltou. Legal, podemos continuar? Vamos lá? Bom, então, a segunda pergunta. Uma oficina mecânica pode emitir laudo para a PRF? Quais seriam os requisitos para que isso possa acontecer? Então, Celso, a PRF, quando a gente começou a fiscalizar emissões, normalmente, quando o veículo tinha alguma irregularidade, o próprio policial conseguia visualizar a correção dessa irregularidade. Por exemplo, um pneu liso, troca o pneu e o policial conseguia averiguar se o pneu novo estava ok. Uma lâmpada queimada. Com a questão do SCR, a gente chegou numa situação que o policial constata o erro. Porém, o veículo está funcionando corretamente se a pessoa simplesmente trocou diesel ou trocou água. É impossível a gente ter essa fiscalização. Então, seguindo o exemplo da CETESB, que já faz isso há muito tempo, o IBAMA solicitando laudos de uma oficina. No caso, a CETESB tem credenciadas, o IBAMA usa muito oficinas concessionadas da marca, né, para emitir um laudo. Então, o policial consegue parcialmente verificar se o problema foi corrigido. Porém, se o veículo está funcionando bem, ele precisa de equipamentos, de testes, de leitores de software que não tem numa UOP PRF, né? E a gente está solicitando laudos para comprovar que o veículo está dentro da regulamentação. Ele não colocou o sistema em colapso. O que a gente está levando acima? Que daí são as pessoas que são os gestores da Polícia Rodoviária Federal. Esse questionamento. Uma oficina mecânica, ela pode dar esse laudo para o policial? Ou é uma concessionária? Quais oficinas podem dar esse laudo para o PRF? A CETESB, ela tem uma lista de oficinas credenciadas, né? A PRF ainda não tem isso, não sei se vai para esse lado, mas já é um problema, já é uma situação que a gente está encaminhando para o departamento em Brasília, para eles analisarem isso e darem uma resposta, porque a gente começou a fiscalizar e pegou muitos veículos com problemas, com emuladores, com softwares que não são deles instalados, e a gente identifica isso. Mas se ele quebrou alguma coisa ou deixou alguma coisa inoperante, nós não temos como saber. Então, no momento, eu até falo para todo mundo que a PRF com certeza está analisando essa questão e vai dar uma resposta. Quais oficinas podem dar o laudo, como que vai ser esse laudo e de que forma que o policial rodoviário federal da pista consegue liberar esse veículo ou não sem ter as condições adequadas na mão, porque hoje já é impossível, precisa de um engenheiro, né? O policial rodoviário faz tudo, mas ainda não faz serviço de engenharia mecânica na UOP. Certo, né? Então, cada vez mais a polícia precisa de equipamentos que demonstrem, né, se aquele caminhão está poluindo, né, ou se está o nível de emissões, no caso de NOx, que hoje é o grande vilão, né, se o nível de NOx está dentro ou fora do preconizado pela lei, pelo programa PROCONV, né, no caso o P7. Né.
Exato, é uma situação até mundial. Isso. Eu acompanho aqui fiscalizações de emissões, polícia da Espanha, polícia da Alemanha, dos Estados Unidos, e a gente consegue verificar que eles também levam oficinas, equipamentos, os especialistas para manusear cada equipamento daquele, para poder fazer a fiscalização, porque é uma coisa muito complexa, não é difícil. Nós sabemos, um veículo desses atuais aqui, fase Euro 6, ele tem mais tecnologia que o foguete que levou o homem à Lua. Então é muito complexo você entender o sistema de software deles, né? Não é para qualquer um sem o equipamento adequado. E uma solicitação, né, dos órgãos de fiscalização, eu já conversei com algumas pessoas, é que como a norma, né, ou a lei fala em NOx medida em gramas por quilowatt-hora, né, então seria necessário que tivesse algum equipamento que fizesse essa leitura, né, em gramas por quilowatt-hora, ou seja, não leitura em ppm, parte por milhão, mas sim em gramas por quilowatt-hora, que é o que a lei preconiza, né? E junto Exatamente. a isso, oficinas... E a PRF, Celso, ela é uma polícia muito legalista, assim como o IBAMA, a CETESB, e a gente precisa aplicar o que a legislação diz. Então, não dá para entender alguma coisa que não esteja dentro da legislação. Por isso que a gente precisa identificar exatamente o que o PROCONV relata, o que está autorizado e aprovado lá para poder fazer a fiscalização. Isso, grama por quilowatt-hora seria para os veículos pesados, né, diesel pesado, e os veículos diesel leve, né, até 3.700 quilos, seria grama por quilômetro, parece, né, pelo PROCONV. Então, aí o equipamento teria que mostrar ou medir, né, nessas duas grandezas, nessas duas unidades aí. Bom, vamos continuar então. Junto disso, né, vai existir fiscalização para veículos diesel leve, para vans, picapes? Vai existir algum tipo de fiscalização? Então, Celso, hoje já existe fiscalização para esses veículos, né? A Polícia Rodoviária Federal tem opacímetros operando, né? Então, uma fiscalização já existe. Porém, eu acredito que a fiscalização em veículos leves ela vai crescer muito na próxima fase do PROCONV, onde muitos veículos leves vão começar a utilizar o Arla 32, sistema SCR, e daí a gente sabe que a fraude evolui muito. E esse veículo sendo fraudado, ele polui muito mais. Só para fazer um contexto para o pessoal que está assistindo a live, quando os caminhões nas fases anteriores, toda essa regulagem de emissão era feita através de controle de pressão, temperatura na câmara de combustão. Com o sistema SCR, o que aconteceu? Como tem o pós-tratamento, o Arla vai cuidar dos poluentes lá no catalisador, todas as montadoras, os engenheiros falaram, motor, de você eu quero mais desempenho, quero bom desempenho, não me preocupo com poluentes, porque no catalisador o sistema SCR vai injetar Arla e vai resolver. Então, esses veículos eles são muito eficientes, trabalham em alta pressão, alta temperatura e poluem muito. Mas o Arla cuida desses poluentes. Daí, quando a pessoa está fraudando, o que acontece? É um veículo que ele vira uma máquina de emissão de NOx. Por isso que o problema de fraude no sistema SCR é muito grave. Sim, sim. E assim, o pessoal associa a poluição, né, de um caminhão estar poluindo um ônibus ou uma van a fumaça preta, né? Com o NOx, isso já não acontece mais, porque a fumaça pode estar branca, ou vamos falar assim para o público, incolor, né? Você pode não estar vendo nada, mas ainda assim o nível de NOx pode estar altíssimo, né? Então, assim, hoje o NOx, que é o gás que é o vilão, por muitos anos se falou de particulado, CO, CO2, né, particulado. Hoje se fala de NOx, que é um gás, digamos, invisível, né? E que em altas concentrações causa danos, né, ao meio ambiente e tal. Então não necessariamente aquele caminhão que está jogando tuchos de fumaça, né? Mas sim aquele caminhão que está com um nível de NOx alto. Então hoje não se vê, né? Então o que é mais perigoso ainda, porque quando está jogando aquele tucho de fumaça preta, você vê, ó, que o caminhão está
com particulado alto está, né, tá poluindo, né? Porque a pessoa vê a fumaça preta, né? Com o NOx você não tem fumaça preta, né, e ainda assim o nível está muito alto, né, o que é bem perigoso mesmo, você não consegue visualizar isso. Né? Exato, a gente até está levando isso junto ao CONTRAN, a Denatran, essa questão. O poluente mudou, a tecnologia do veículo mudou e a legislação e os equipamentos de fiscalização de trânsito ou da questão ambiental, eles estão 20, 30 anos atrasados. E hoje esses caminhões eles não emitem a fumaça preta, que em grande maioria é diesel não queimado. Hoje eles queimam tudo, eles são eficientes. O material particulado não é mais o problema, não é o grande vilão. Hoje é o NOx, que a gente não consegue, a olho nu, identificar. Bom, Zé Marcos, só uma pergunta. Falando em cima de fiscalização de tanto diesel leves, né, quanto os pesados, a gente vê que existem cidades como Metrópolis Grande que tem muito carro que circula só ali dentro da cidade. Existe alguma ideia de ir fiscalizar esses carros dentro das cidades ou dentro da própria empresa? Eu sei que existem muitas ideias, a gente trabalha com órgãos ambientais e outras polícias, só que a Polícia Rodoviária Federal, ela fiscaliza nas rodovias federais. Quando solicitam para a gente apoio, eu já fui em operações em apoio ao IBAMA, em apoio à CETESB, a gente já chegou em alguns pátios de veículos, de ônibus, de caminhões, de transportadoras, apoiando esses órgãos na fiscalização, sim. Mas hoje a nossa fiscalização é em cima das rodovias federais. Mas a gente participa, sim, de operações e eu acredito que cada vez mais outras polícias, secretarias estaduais do meio ambiente, secretarias municipais estão tendo essa preocupação e vão fazer a fiscalização dentro do município. Legal. A gente está vendo uma tendência muito grande assim, né, de cilindros ou caminhão, instalação de kit gás em caminhões e vans. Né? Essa instalação do kit gás em caminhões e vans, isso é considerado alteração de característica do veículo? Isso está relacionado a algum crime ou isso é permitido? Como é que você enxerga isso? Então, aí está uma outra questão que eu já levei para o grupo ambiental da PRF, esse questionamento para isso ser levado acima, junto ao IBAMA, junto ao CONTRAN, ao Denatran, para a gente discutir isso. Por quê? Deixa eu até pegar aqui, eu separei a legislação, que aqui, ó, o CONAMA, ele exige, pela resolução 291 de 2001, que todos esses testes, todas essas alterações, ela tem que passar, esses kits, eles têm que passar por uma certificação de emissão. Porém, as pessoas estão fazendo alteração e elas colocam no documento. A gente já abordou alguns caminhões desse tipo e está lá no documento. Combustível, diesel, gás, ali na observação falando que tem alteração. O Inmetro, ele faz uma leitura, ele faz uma autorização, mas ele está se preocupando muito não nas emissões, e sim na segurança do equipamento. Os cilindros têm selo Inmetro, o equipamento, a instalação, ela é feita dentro das normas de segurança. Porém, o próprio IBAMA está falando no site dele que desde 2007 não há nenhum kit certificado. Então, a gente está elevando essa questão. Hoje, para a Polícia Rodoviária, funciona como? A gente sabe que não consegue medir todos esses poluentes numa OP policial. A gente verifica o quê? Se é um caminhão que usa Arla, ele está com a Arla certo? Tá. Ele está com o diesel certo? Tá. A instalação do kit gás está no documento? Está. Então, a gente entende que ele está dentro da conformidade. Mas a gente vai levar esse questionamento aos órgãos superiores para ser debatido a obrigatoriedade de uma certificação de emissões ou não. Hoje, se a pessoa quiser instalar um kit gás no caminhão dele,
tem que lembrar que se o veículo utilizar a Arla 32, tem que ter o Arla 32 na especificação, ele tem que usar o diesel S10 se ele for 2012 à frente, e essa alteração tem que estar no documento, porque ele está alterando, sim, as características do veículo, e isso precisa estar no documento. Obrigado. Bom, temos aqui a pergunta do Genésio. Ele está perguntando qual que é a punição quando é encontrada a irregularidade. Genésio, obrigado aí pela participação, tá? E você que está nos assistindo, mande sua pergunta também, certo? Aproveite a oportunidade, tire suas dúvidas, né, para que você possa orientar o seu cliente, né, na oficina, e para que você possa prestar um serviço cada vez mais dentro das leis ambientais, dentro das leis exigidas aí pelo governo, né? Então vamos ver, ele está perguntando qual a punição quando é encontrada irregularidade no Arla 32. Boa pergunta. O que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo, e eu sei também em operações conjuntas, que é o procedimento do IBAMA, e teve alguma irregularidade. Primeira coisa, ele vai ter uma notificação de trânsito feita pela Polícia Rodoviária Federal. Segunda, uma notificação ambiental feita pelo órgão ambiental, IBAMA, CETESB. E terceiro, a gente analisa caso a caso, ele pode responder a crime. Então, a PRF lavra um TCO ou um boletim de ocorrência e ele vai responder criminalmente. Para o veículo ser liberado, o que a PRF faz? Você tem que sanar a irregularidade e apresentar o veículo na UOP, porque o documento dele estará retido. Então, por exemplo, o PRF identificou que o Arla 32 dele estava com água. Era um Arla 32 fora das especificações. Ele vai ter que apresentar esse veículo posteriormente com, dentro do tanque dele, o Arla dentro da especificação. Ele vai retirar aquilo, colocar o Arla adequado e apresentar para o policial rodoviário federal. Diesel, a mesma coisa. Porém, a gente não tem ideia se ele não danificou outras partes do veículo, né? Então, por isso que a PRF, o IBAMA, a CETESB solicita um laudo de uma oficina dizendo que o veículo está dentro dos parâmetros originais e o sistema SCR está no adequado funcionamento. Então, esse é o procedimento. É meio trabalhoso para a pessoa que está com o Arla 32 errado, é trabalhoso sim, mas é o jeito da Polícia Rodoviária Federal liberar esse veículo para poder funcionar de novo. Legal. Obrigado. Apareceu uma pergunta para o Márcio aqui, Márcio. O Vladimir Pires, lá de Belo Horizonte, ele está perguntando por que é tão difícil de encontrar peças de reparação para a bomba de Arla. Falta incentivo? Como é que está esse mercado aí? Como é que a Mercury está fazendo nesse mercado aí? Essas dificuldades aí? Uma excelente pergunta aí também, e realmente é muito difícil. Eu também, como oficina, eu tenho essa mesma dificuldade de vocês, e até por isso a gente trouxe essa nova marca Renova para tentar sanar um pouco desse problema aí da falta de peças. É um problema constante, eu acho que principalmente pela tecnologia ter mudado muito rápido no Brasil, acho que ninguém estava preparado por isso, nem as montadoras, muito menos os sistemistas, né? E também houve uma mescla muito grande de marcas. Eu acho que isso também dificulta muito, né? Tínhamos uma predominância na linha de injeção e outras de algumas marcas que tinham uma reposição muito forte, mas agora, como entrou muitas marcas, vamos dizer assim, menores, né? Essas marcas não têm um mercado de reposição tão forte. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Eles não têm um aftermarket tão forte para poder sanar esse problema da falta de peças. E aí nós temos que buscar alternativas e aí que entrou a Renova, e por isso a gente buscou esse produto dessa marca, que é uma marca de muito boa qualidade, e é isso. Tá, legal. Demarque, o Vladimir está perguntando se existe uma ideia de investigar outras oficinas que fazem a operação de retirar o Arla. Isso existe, a Polícia Rodoviária já fez várias operações desse modo.
A gente já fechou algumas fábricas de Arla clandestino que utilizavam ureia agrícola, algumas oficinas que fazem essa instalação, e a gente, sempre que for demandado, vai fazer esse serviço, sim. A Polícia Rodoviária Federal vai um passo à frente, junto normalmente com o órgão ambiental ou a Polícia Judiciária, e faz. A desligar a Arla 32 é crime. Então, a oficina que está fazendo isso está cometendo crime. Ou a instalação de emuladores, que as pessoas conhecem muito bem. Eu tenho até um aqui, acho que é o mais comum que a gente encontra. Estão conseguindo visualizar? Sim, sim, sim. Isso aqui é um produto que ele é proibido a utilização dele. Tem esse outro aqui que é um plug and play. Esses aqui foram apreendidos pela PRF em operação conjunta com o IBAMA. Então, não é só a Polícia Rodoviária Federal que faz esse serviço. Eu já trabalhei com várias outras polícias que fizeram esse serviço de ir até oficinas e identificar essa instalação. É uma atividade criminosa, sim. Quem faz no seu caminhão comete crime, quem faz isso como um serviço também comete crime. Sim. Uma outra pergunta aqui em São Paulo, esse trabalho da PRF está bem estruturado, né? Nas outras capitais também existe a figura do instrutor do instrutor de fiscalização ambiental? Existe essa figura de instrutor de fiscalização em outras capitais? Como é que é feito em nível Brasil esse trabalho de fiscalização? Exato. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem instrutores de fiscalização ambiental em todo o Brasil, e a gente faz operações temáticas e já fizemos em todos os estados brasileiros. Então, capacitando o efetivo, eu posso garantir que a fiscalização de Arla 32 já aconteceu em todos os estados, está continuando. A Polícia Rodoviária Federal foi muito feliz em conseguir, em tempo recorde, colocar essa fiscalização no território nacional inteiro. E a tendência é continuar. Eu já viajei Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Eu sou aqui de São Paulo, fazendo essa fiscalização, capacitando os colegas. Hoje mesmo eu já recebi aqui no meu WhatsApp várias ocorrências em vários locais do Brasil com a fiscalização. Legal. Tem uma pergunta sobre a EGR, né, Daniel? Tava uma pergunta sobre a EGR. Era uma pergunta minha, uma pergunta também do Vinícius. Vinícius, os caminhões MAN, né, D08, ele usa o sistema de EGR só e não usa Arla, né? Tem algum tipo de fiscalização para esses carros também? Isso que a gente está vendo muito no mercado hoje, o pessoal está desabilitando o software do EGR. Tem algum tipo de fiscalização para isso também? Tem. A gente, como está no momento de capacitação, apresentação, a PRF hoje realmente está focando mais no SCR, que usa a Arla. Mas é exatamente o mesmo crime a pessoa ir lá e desabilitar o EGR. A PRF já flagrou veículos fazendo isso. É fácil a identificação para um agente capacitado e é o mesmo crime. Então, você usar um Arla adulterado, desabilitar o uso do Arla ou desabilitar o EGR, você está cometendo o mesmo crime. A PRF sabe fiscalizar e fiscaliza sim. Tá. A Jennifer Lívia está perguntando qual é a marca do equipamento que a Polícia Federal usa para fazer diagnóstico. Então, vocês usam algum tipo de scanner? Qual seria a tecnologia aí que usa nas operações? Ou simplesmente é visual? Como é que é feito? Tá. A PRF hoje consegue fiscalizar qualquer caminhão sem o uso de scanner. Nós construímos dentro da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, junto com todos os fabricantes de veículos pesados, as fabricantes de scanner também auxiliaram, uma cartilha de fiscalização. Então, hoje, um policial rodoviário federal ele sabe se o veículo está fraudando ou não, tem emulador ou não, sem a necessidade de um scanner. Só que a gente utiliza, assim. A marca, para nós, é irrelevante, porque o que é interessante para a PRF é o software que esse scanner tem, que a gente, junto na EA, também desenvolvemos um software que ajuda a gente a identificar o emulador.
Então, a marca do scanner, isso aí para a PRF é irrelevante. O software que a gente já desenvolveu trabalha em outros aí, ainda não tem nada oficial. Isso que é o que importa para nós. Porém, para identificar se um caminhão usa ou não, burla ou não, a gente não consegue, não precisa do scanner. Precisa do scanner a pessoa que vai fazer a manutenção, a pessoa que vai ver se o software é o mesmo, se está consumindo ou não, que daí vai entregar o caminhão para o policial, o laudo para o policial dizendo que está tudo ok. Daí sim é um serviço que eu acredito, eu não sou especialista, mas é totalmente eletrônico, né? Por exemplo, houve uma apreensão, esse veículo foi encaminhado a uma oficina mecânica, essa oficina forneceu um laudo, então a responsabilidade jurídica é de quem forneceu o laudo. Se eventualmente esse caminhão é parado numa blitz e novamente se constata a irregularidade novamente, esse laudo que foi emitido, ele fica sob suspeita? Como é que fica a situação da oficina que emitiu o laudo? Celso, boa pergunta. Hoje, como a gente não tem uma rede de oficina credenciada, eu nem sei se esse vai ser o caminho que a PRF vai traçar ou não, os policiais que mais fiscalizam isso fazem, os agentes do IBAMA que fiscalizam isso fazem. Eles pedem um laudo e esse laudo tem que estar identificado. A pessoa que fez, o nome, CPF, a identificação da pessoa e da empresa que fez isso. Com certeza, se chegar um laudo para mim e o policial não acredita apenas no laudo, a gente vai no caminhão e consegue verificar parcialmente se está funcionando ou não. Se chegar um laudo que está mentindo para o policial, essa pessoa vai se envolver no mesmo crime e o veículo não vai ser liberado. Certo. Alterações no mapa de calibração originais, isso é considerado crime ambiental também? Ele trocar a potência do caminhão lá? Exato. Isso aí está sendo muito comum, né? E eu até solicitei, junto à Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, via a Superintendência de São Paulo, da PRF, uma análise disso. Por quê? O veículo ele foi feito para uma determinada potência. Daí a pessoa vai lá e troca o mapa, né? Troca o software do veículo para um veículo com mais potência. Com certeza, a engenharia ali não é simples desse jeito, não é um software que vai mudar tudo. As bombas, o catalisador, dezenas de outras peças que formam todo o conjunto, elas estão preparadas para um tipo de potência. Então, é um problema, é sim um crime, isso aí a gente já tem como certo. E o que eu perguntei para ela é o seguinte, que a gente verificou. A pessoa vai lá e troca o mapa. E normalmente, às vezes, não é nem do mesmo ano. Eu quero que troque um software para um veículo 2010, que não tinha Arla. Ou seja, meu caminhão ele tem todo o sistema, tem fisicamente aquilo, porém ele não está usando, porque o software é de 2010, antes do Arla 32. E a gente está questionando o seguinte, quando ele faz isso, ele deve inabilitar toda a tecnologia desses últimos 10 anos. Será que o sistema de suspensão, de freio, de ABS, de airbag, sei lá, vários outros sistemas, eles também não foram inoperados? Não é só o Arla 32? Então, quando a pessoa troca um software, não é uma coisa tão simples como parece. A gente sabe, eu já recebi essa informação de fabricantes, que no veículo tal, quando a pessoa manda trocar o mapa, ele inabilita um outro sensor, ele inabilita uma central eletrônica. Então, além de problemas de poluição, problemas de segurança. Será que esse veículo vai frear do jeito que deveria frear? Ele vai ter a estabilidade comprometida? Isso aí é um questionamento muito grave e a gente está solicitando algumas respostas para poder ter uma fiscalização mais eficaz.
Obrigado. Outra pergunta. O programa de descontos em multas para clientes que fizeram a normalização do veículo em uma oficina especializada vai permanecer ou será renovado? Essa multa é a CETESB que aplica, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela não tem essa rede de manutenção, essa capacidade. Pelo que eu conversei com a CETESB na última vez, parece que vai continuar, porque o objetivo de quem fiscaliza a poluição não é multar 100 caminhões, é fazer com que a frota pare de poluir, né? Esses 100 caminhões, eles continuem rodando, continuem funcionando, sem causar o impacto ambiental negativo que eles estão causando. E, se possível, isso até ser divulgado para outros caminhões, outras empresas, para que toda a cadeia funcione, né, adequadamente. Esse eu sei que é o objetivo da CETESB e da Polícia Rodoviária Federal também. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, né? Pergunta se fazer o Arla 32 na oficina é crime ambiental? Sim. Né? Então está incidindo em crime se fizer o Arla na oficina. Né? A pessoa está questionando do reagente, né? O líquido. Ele quer fazer o Arla 32 na oficina dele. É muito complicado isso, Celso, porque você sabe, né, como funciona. É uma água desmineralizada, que tem que ser num grau farmacêutico. A ureia não é ureia agrícola, ureia de pecuária, é uma ureia técnica especializada para o ramo automotivo. E você tem que ter depois um químico que certifica. Para você montar essa operadora de Arla, você tem que ter uma licença da CETESB dizendo. Ou seja, eu acredito que isso aí vale a pena para quem tem um volume enorme, né? Você tem um ir lá e químico, fazer, né? uma licença da CETESB, tudo esse um purificador de água nesse nível para fazer uma quantidade pequena, eu acho que é legal. Produzir Arla fora da especificação e comercializar é crime, sim, é ambiental, a pessoa vai responder por isso, sim. Você disse que participa de congressos no exterior que tratam desse tema, né, do controle ambiental, NOx, né, poluição. Então, assim, puxa, você está muito mais que inteirado na tecnologia Euro 6, que vai ser o nosso Proconv P8 aí. Como é que a PRF está se estruturando para trabalhar com Euro 6? Tá, só para colocar, Celso, quando começou a vir esse problema de Arla, eu conhecia muito pouco do sistema Arla, SCR, já trabalhei em montadora, mas não nessa área específica. Então, a PRF precisou se capacitar. Eu fiz diversos cursos na CETESB, fiz vários workshops, participei de vários eventos da AIA para poder chegar num nível de conhecimento e entender. Hoje eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, participo de vários grupos, inclusive de emissões de pesados, então eu estou um pouco por dentro, sim, de como que vai ser a fase P8 no Brasil, a Euro 6, né? A PRF, ao contrário da Euro 5, que a gente meio que foi pego com certo despreparo, na Euro 6 a gente está trabalhando, já sabe como vai ser e a fiscalização vai continuar sim. Ela vai ser até mais ampliada, pois ela vai abarcar um número de veículos muito maiores, né? Como acho que foi o Márcio que disse que existem ainda veículos EGR rodando. Na fase Euro 6 vão ser pouquíssimos veículos EGR. Eu acho que só veículos leves vão ainda conseguir chegar no nível de emissão com EGR. A grande maioria dos veículos, eles vão unir os dois sistemas, o SCR e o EGR, para poder adequar no nível de emissão aceitável pelo Proconv. Legal. Guilherme, tinha uma pergunta do RL Eletrodiesel. Boa noite. No caso de uma fiscalização ocorrer durante o veículo apresentar um defeito no SCR, falha durante o percurso, isso ocorre multa? Ou seja, o cara está dirigindo, deu azar de a lâmpada acender, né, a lâmpada do Arla acender e ser parado na fiscalização. Ele vai ser multado? Então, se ele estiver poluindo acima do
do prazo estabelecido, que é 48 horas de motor em funcionamento, ou seja, é muito tempo, ele é multado sim. Então, o que acontece hoje? Resolução 666 de 2017 do CONTRAN. Ela foi construída dentro da PRF e apresentada aos órgãos controladores de trânsito para a gente poder fazer essa notificação. Exatamente como uma lâmpada do carro. Eu posso estar saindo, a lâmpada queimar e o policial notificar por uma lâmpada queimada. Mas no caso do sistema Arla, ainda é mais tranquilo, porque quando acabar, o veículo ainda ele vai avisar o motorista, né, que está sem Arla, até ele chegar naquele nível de poluição alta, ele tem muito prazo para regularizar. Lembrando que o Arla 32 ele não é tóxico, ele pode ser manuseado pelos motoristas, ele é vendido em galão. Então, normalmente você sabe quanto tempo você vai utilizar e a maioria dos motoristas a gente acompanha aí, eles levam um galãozinho de reserva. Então, eu na fiscalização, eu nunca vi um veículo nessa situação. Eu estava usando o Arla e o Arla acabou um pouco antes da fiscalização e o policial veio e multou. Todo mundo é muito pelo contrário. Ele tem o tanque do Arla dentro de um nível e ainda tem galões reservas para caso acabe ele ter como substituir. Tá. Então, Ô Celso, só fazer um comentário que a gente está falando do Arla. A gente indica aos motoristas do Brasil inteiro que quando fizer um abastecimento de Arla, comprar um galão, guardar a nota fiscal. Porque se o policial rodoviário federal fizer a fiscalização e o Arla tiver desconforme, tiver fora da especificação, ele pelo menos ele tem o rastreamento de onde comprou isso. Isso é muito interessante para o motorista. Certo. Então, durante uma abordagem, se o policial entrar no veículo e ver que a lâmpada de Arla está acesa, isso já é o suficiente para gerar uma multa. Exato. A notificação não é um crime ainda. Isso aí não é um crime, mas uma multa de trânsito é. Tá. E se a lâmpada de injeção, não a lâmpada do Arla, mas a lâmpada de injeção, ela estiver acesa, isso também levaria a uma multa? Por poder poluir? Sim, a simples lâmpada de injeção acesa não gera essa multa, mas gera uma desconfiança no policial, com certeza ele vai aprofundar a fiscalização muito acima, ele vai fazer teste de fusíveis, ele vai fazer teste no Arla, ele vai tentar entender o porquê daquela lâmpada estar acesa, mas a simples lâmpada de injeção acesa ainda não é uma multa, pois pode ser várias outras coisas, não que ele esteja poluindo, pode ser que está poluindo ou não. Então, não tem como o policial ter uma certeza com a lâmpada de injeção. Porém, a fiscalização com certeza vai se aprofundar para tentar entender o motivo dessa lâmpada acesa. E quando a pessoa está fraudando o sistema SCR, está com Arla fora da especificação, a gente consegue encontrar sim. Vamos ver aqui. O pessoal da ProTrucks, eles estão fazendo uma consideração. Ele diz que o custo operacional do SCR não é caro. A questão a ser discutida é o custo de manutenção que o sistema traz, com valores exorbitantes em relação às peças que compõem o sistema do Arla. Sendo assim, acredito que deveria ser discutido isso e ser reportado, né, aos fabricantes dos sistemas, que por sua vez tem várias marcas no mercado. É o que a gente estava falando com o Márcio, né? O Márcio estava dizendo também da dificuldade dele, né, em encontrar essas peças mesmo fora do Brasil, né, e trazer para cá, né? Eles estão com a Renova, né? A empresa especializada nisso, a Renova está focada em peças de Arla, né, Márcio? Exatamente isso. E a gente tem que também pensar que as novas tecnologias, elas trazem um custo maior mesmo, né, para o reparo. É uma necessidade que tanto a montadora faz, né, na produção do veículo, né, as montadoras estão gastando demais com essas novas tecnologias e nós no reparo também, né, no fim os investimentos acabam sendo muito altos, igual eu falei, hoje nós temos aí em torno de 20 scanners para conseguir atender as demandas aí do mercado, né, cada veículo tem a sua particularidade,
o seu detalhe, que só é visto com aquele específico scanner. Aí você vai ver no mesmo veículo, às vezes, um sistema de pós-tratamento precisa do scanner específico para aquilo, tem as bancadas de teste, então tudo isso encarece muito o reparo, né? Ele tem toda a razão de dizer que o reparo se tornou mais caro, mas é tudo em vista desses investimentos que tem que ser feito, além da falta de peça, que já foi comentado aí, que dificulta muitas coisas também, né? Uma coisa puxa a outra, né? Verdade. Uma outra pergunta é qual a ligação que a PRF vai ter com a CETESB, Demarque? A CETESB e a PRF trabalham em conjunto? Como é que acontece isso? Sim, a CETESB deu vários cursos para policiais rodoviários federais, eu fiz todos os cursos da CETESB na questão de emissões. Aqui, ó, eu estava até separando a tabela de identificação do Arla aqui, ó, é doação da CETESB. O pessoal de fiscalização lá são muito bons, eles conhecem muito e vira e mexe a gente conversa com eles lá para trocar figurinha, um agrega uma informação para o outro e a gente está conseguindo crescer e melhorar a fiscalização aí para todo o Brasil. Tá. Bom, qual será o futuro do teste de opacidade atual? O atual teste de opacidade, na sua opinião, está com os dias contados? Ele vai existir enquanto não houver nenhuma outra ferramenta que possa substituí-lo? Como é que... Exatamente o que a gente disse, Celso. O material particulado, ele já não é o poluente a ser fiscalizado, o que mais causa problema, né? O diesel não queimado. Principalmente quando entrou o sistema SCR, porque daí os motores começaram em mais pressão, maior temperatura, e ele queima todo o diesel. Então, hoje, a legislação e os equipamentos de fiscalização, eu acho que vão ter uma alteração, sim. O opacímetro ainda é usado, a gente tem ainda muitos veículos antigos rodando, ele é utilizado, sim, mas eu acredito que ele vai perder a função. Os caminhões novos aí, quase nenhum solta a fumaça preta, e o poluente a ser fiscalizado hoje é o óxido de nitrogênio, que é, como você disse, ele não tem cor. Então, eu acredito que o opacímetro fique, sim, por mais um tempo, mas vai ter que agregar novos equipamentos. Vai ter que agregar Arla Teste, vai ter que agregar equipamentos eletrônicos para utilizar, para fiscalizar o veículo. E a gente sabe, esses veículos têm uma tecnologia imensa, dezenas de sensores. O próprio veículo, ele é um equipamento de fiscalização. O PRF, quando tem a nossa fiscalização, as primeiras informações que eu tenho é o que o painel do veículo diz para mim. Muito das coisas eu consigo ver no próprio painel do veículo, pois aquele veículo tem dezenas de sensores e trazem informações interessantíssimas para quem sabe fiscalizar. Legal. Tem uma pergunta do César Soares, você quer? Não, Ô Demarque, a pergunta é: a indústria automotiva não poderia padronizar o sistema SCR quanto aos scanners e painéis de fusíveis? Bom, seria ótimo para mim, né? Também, para ajudar todo mundo. Ajudar bastante, né? Mas infelizmente a gente não consegue chegar nessa situação. Eu, como representante lá na EA, eu já solicitei isso. É que nem o carregador de celular, né? Seria ótimo que fosse um carregador de celular para todas as marcas aí. Mas isso aí seria muito bom para a gente, para a fiscalização, para o pessoal que faz a manutenção. É bem adequado, sim, mas eu acredito que cada fabricante, cada modelo vai seguir com a tua linha mesmo. Certo. Bom, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, e também já iria fazer o seguinte. No meio nosso de oficinas, a gente vê que às vezes o problema de emissão não é só o sistema do Arla, certo? A gente pega muito problema com combustível ruim. Até a pergunta está sendo aqui, não seria um meio também a fiscalização também intermediar em cima disso daí? Em cima da parte de combustível?
Concordo. A Polícia Rodoviária Federal aqui em São Paulo, a gente já fez algumas operações junto com a ANP. A PRF acaba recebendo algumas denúncias de combustível ruim. A PRF já fez várias operações de refinarias falsas. Você lembra daqueles casos que a pessoa roubava petróleo da Petrobras e tinha uma refinaria? Quase todos aqueles trabalhos foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente trabalha assim em cima de combustível ruim e hoje um trabalho que a gente faz no dia a dia é a identificação do uso de S500. Então, eu gostaria de falar para os motoristas, empresas, que veículos que têm que usar S10 é o S10. Veículos que usam S500 pode usar o S500 ou o S10. Você danifica o teu veículo, daí chega onde o Márcio falou aí de manutenção cara, mas a manutenção é cara porque as pessoas, no primeiro momento, usavam o combustível errado, usavam o ar errado e faziam o veículo quebrar muito mais rápido. Hoje estão um pouco mais preocupadas com isso, principalmente por causa do custo de manutenção. Então, se eu pego um veículo, fiscalizando esse veículo, ele é para usar um veículo diesel S10, é um veículo novo, e ele está com S500, é um crime ambiental também. Então, não é só a questão do ar. E pode ser EGR, SCR, isso aí é indiferente. E operação em cima de combustível não é o negócio da Polícia Rodoviária Federal, né? A ANP faz isso, faz muito bem, mas a gente já participou de várias operações enormes, com postos vendendo combustível errado, com refinarias clandestinas, com várias situações envolvendo combustível. Certo. Bom, a gente já vai para finalizar a nossa live, que a gente já está com uma hora, quase mais de uma hora, um pouco, mas vamos lá. O que seria permitido e não permitido diante dos regulamentos de controle de emissões de veículos? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Tá. O que é permitido? Você pode mexer ali no seu veículo, você pode limpar, você pode fazer a manutenção, tudo dentro da legalidade, né? Você alterar, adulterar alguma coisa, deixar ele fora da especificação do fabricante, fora do jeito que o veículo foi homologado, daí não é permitido. Então, eu posso fazer um desvio do escapamento para não passar no catalisador? Não pode. Eu posso mexer na bomba do ar para ele consumir menos? Não pode. Eu posso inabilitar com um jammer no fusível? Então, tudo que altera a originalidade do veículo, do jeito que ele foi homologado a funcionar, é proibido. Isso aí não pode. Então, o ideal o veículo está com algum problema, é fazer a manutenção correta, é fazer ele voltar a funcionar. A PRF verifica isso. O sistema SCR ou EGR está funcionando dentro da tua normalidade? Está. Então, está tudo ok, não precisa se preocupar. Fazer alterações nesse sistema para economizar com água, para o veículo não entupir o catalisador, isso aí já é uma ilegalidade, tá? Eu sei que é uma coisa nova, eu sei que muitos motoristas no primeiro momento, eles nem sabiam o que era crime inabilitar o Arla. A gente parava, perguntava ao motorista, ele falava como se fosse uma grande coisa que ele fez. Eu parei de consumir isso aí, seu policial, porque gasta muito, eu tenho que abastecer. Hoje, eu garanto para vocês, todos os motoristas que rodam aí no Brasil, eles sabem que é crime você inabilitar o sistema de ar, é crime você usar ar errado, é errado você estar utilizando o diesel errado. Pelo menos essa conscientização aí a PRF conseguiu já fazer. E hoje a pessoa que anda errada, ela anda errada porque ela quer andar errada mesmo, não é mais por um desconhecimento. Tá. Bom, a Jennifer está perguntando que equipamento é esse aqui. Então, esse equipamento nosso que a gente está testando, né, para lançar futuramente, para tentar ajudar também nas oficinas e, quem sabe, né, ser avaliado aí pelos órgãos de fiscalização. Quem sabe também esse possa ser usado no futuro para fazer a verificação do sistema. Mas a gente está testando ainda, né, porque a gente está vendo que vem Euro 6 e o mecânico vai precisar de mais equipamentos, né, para poder fazer esse trabalho bem feito nas oficinas. Então nós aqui estamos investindo,
estamos investindo nesses equipamentos que consigam ou que possam dar um diagnóstico mais aprofundado, né? Tanto para o reparador ou possivelmente, né, para fiscalização. Mas isso é só um equipamento de teste que a gente tá usando aí, né? Estamos testando. Bom, Márcio, tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Só complementando o que o Demarco falou em umas duas perguntas atrás, né, sobre o opacímetro atual, nós vemos aqui na prática que já é um equipamento ultrapassado, né, porque a gente pega veículos aí Euro 5, 2015, 16, como por exemplo, você coloca no teste de opacidade que nós temos aqui e ele dá 0,0, né, então ele nem chega a marcar porque o nível de emissão desses veículos é mínimo, né, no que é testado naquele equipamento, né? Que é o gás carbônico ali, né? O CO e por fim, esse equipamento não consegue medir o NOx, o NOx aí, que, por exemplo, o NOx Tester aí, ele consegue medir com bastante precisão. Então, só complementando, e é isso, pessoal. Eu agradeço demais aí pela presença. Parabéns ao Demarque pela forma de falar aí, muito simples, né? Ficou muito claro para mim. A gente vê uma distância muito grande, né, entre nós e a polícia, e na verdade tá muito, muito simples, né? Tudo que ele falou aí foi muito proveitoso e dizendo o que é realidade mesmo, né? A polícia, ela tá vendo uma coisa que é pro mal, pro meio ambiente, né? Então a gente tem que pensar nisso como um todo. Então, parabéns aí pelas palavras. Obrigado. Obrigado aí, Demarco. Foi bem elucidativo, sim, né? Dá para tirar as dúvidas. O pessoal aproveitou bastante. Ainda tem uma última pergunta aqui, uma colocação, que está perguntando que algumas pessoas estão fazendo testes para instalar hidrogênio em motor de caminhão. Esse aparelho para hidrogênio, como é que você veria isso, Demarco? Assim, acho que são esses geradores de hidrogênio, né, que gera hidrogênio para ir junto do sistema Sei. de combustível de Eu alimentação. não vi ainda, eu ia ter que dar uma analisada, dar uma olhar ainda como que funciona. Eu sei que tem já esses estudos, né? A matriz energética no segmento automotivo, ela está se abrindo, né? Veículo elétrico, vários tipos de gasolina, etanol, vários tipos de diesel. Isso aí vai ampliar ainda, né? Lá na AIA, todo mundo tem certeza que a matriz energética vai ser enorme e a gente vai ter veículos não só mais a gasolina. E então eu não consigo ainda dar uma resposta porque eu não tenho o conhecimento adequado aí para a questão do veículo a hidrogênio. Uma outra pergunta, já chegou aí dentro de alguma empresa, alguma transportadora, e viu que os caminhões estavam fora de especificação e aplicou alguma multa, alguma coisa assim? Já tem histórico, já vários, houve junto algum com o histórico IBAMA, disso? aqui de São Paulo, que é muito atuante, a gente já foi em várias transportadoras, várias fábricas de Arla 32 e realmente faz uma fiscalização bem ampla, fecha as fábricas, o IBAMA também faz o embargo das transportadoras. Isso acontece sim, e a gente tem até um estudo para identificar os veículos que a gente multa ou que estão com irregularidade. A partir do momento que a gente pega o veículo de uma mesma transportadora repetitivamente, a gente conversa com o IBAMA assim e leva essa situação a eles, que eles, como sempre, dão uma resposta à altura. Legal. O Vladimir está perguntando como podemos ver, né, ou consultar os trabalhos e as fiscalizações que são feitas, né, pela PRF. Existe o site da PRF, vocês têm o YouTube, quer deixar o link ou o endereço? Eu não vou ter É em bem mãos simples. aqui, mas a Como é que PRF tem funciona um isso? trabalho de comunicação social muito bom. A gente tem no nosso site, tem no Twitter, tem no Facebook. É só procurar lá, é aberto para ser uma divulgação ampla, assim. E pode procurar, que a PRF tem quase todas as redes sociais aí, com um trabalho de apresentação dos resultados muito bem feito.
Ah, legal. Ô, Demarco, uma última pergunta a respeito dos reparadores, né? Tem muito reparador vendo aqui. No seu caso, que já tem bastante fiscalizações feitas por isso e tudo mais, a gente falou muito de o que calha para a empresa quando é pega com uma irregularidade e tudo mais. Sabemos que é um crime ambiental. E referente ao reparador que cria esse crime ambiental, que isola ou que faz alguma coisa, você tem algum histórico de que poderia ser e até que proporção poderia chegar essa penalidade? É um crime ambiental. Se vocês forem na lei de crimes ambientais, lei 9.605, lá ele tem toda a definição. E o interessante dessa lei é que eles colocam todos os verbos possíveis. Quem instala, quem fabrica, quem transporta, quem usa, quem comercializa, está infringindo em crime ambiental. Então, uma oficina que faz alteração de mapa de caminhão pode estar cometendo crime ambiental? Pode. Que instala emuladores, que faz qualquer adaptação para o veículo não utilizar, ela comete um crime ambiental da mesma forma que todos os outros. O que acontece depois? A justiça ela vai atrás e identifica cada um dentro da sua culpabilidade. A multa do IBAMA, ela é proporcional. Quando a gente pega um caminhão fraudando água, a gente vê que a multa é o quê? É de uma empresa que tem 500 carretas, é uma multa muito maior. É de um motorista autônomo, é uma multa menor. Mas ela tem essa variedade, ela consegue variar de acordo com o tamanho da empresa para alcançar todos dentro de um jeito mais ou menos parecido. Tá, a Vanessa Cantu. Bom, está fazendo a pergunta, acho que já foi feita essa pergunta, mas né, vamos atender a Vanessa aqui. Se existe algum equipamento que hoje é homologado ou recomendado pela PRF em metro, outro órgão oficial, por exemplo, para fornecer laudo do veículo ou atestar o sistema de pós-tratamento? Tá, a PRF não pode, não é o órgão que recomenda nenhum equipamento, a gente não tem isso, né? Quem regulamenta os equipamentos e faz a especificação deles é o Inmetro, né? E ele diz, os equipamentos que têm selo de metro para fazer especificação são A, B, C. Então, hoje a gente não trabalha, não indica, nem pode indicar nenhum equipamento que seja o adequado ou não para fazer esses laudos. Certo. O Gauchinho... O Gauchinho está perguntando aqui dos estados, mas já respondeu, né? Que a fiscalização acontece em nível nacional, sim. Está dando os parabéns pela forma que foi elucidado e abordado o assunto aqui, né? Eu também gostaria de agradecer ao Márcio, agradecer ao Demarco, agradecer ao Daniel e agradecer a você que ficou até agora conosco assistindo essa live, né? Passe isso para os seus clientes, né? Passe isso para os seus amigos reparadores aí, porque foi realmente uma aula, né, de como proceder para não infringir nenhuma lei, nenhuma regra, né? E manter os caminhões realmente num nível de emissões dentro do que se pede. Tá? Obrigado, Edemarco, obrigado ao Márcio, obrigado, Daniel, e até uma próxima oportunidade, uma próxima live. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.